God Zenitsu-chan Sama, é assim que eu chamo ele, porque sério, que episódio maravilhoso, meu querido e minha querida Kohai, Domo Domo. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 17. Aquele episódio gostoso que a gente exalta o Zenitsu, porque sério, eu já sou fanboy assumido do Zenitsu. Eu já disse isso em vários vídeos que eu gosto, o melhor personagem da obra na minha opinião. E esse episódio focou extremamente nele, tipo, a gente viu a história, a origem, o passado dele. A gente se emocionou com o Zenitsu, querendo ou não, com a personalidade dele maravilhosa, o jeito que ele tenta mudar, mas ele não consegue ao mesmo tempo, e o sonho dele. Caraca, que episódio maravilhoso. Eu vou falar o que eu gostei, como é que foi, o que eu achei desse episódio, porque sério, ele fez algo que eu devo dizer que muitos espadachins aí dos exterminadores não conseguem fazer. Ele já está evoluindo uma forma da técnica para um nível extremo, ele está se tornando um mestre dessa forma. Foi um episódio, sem sombras de dúvidas, maravilhoso. Ele não foi um episódio tão engraçado, teve algumas partes engraçadas, até teve, mas o clima dele foi muito mais sério, e a animação da Ufotable, sem sombras de dúvidas, foi mais uma vez incrível. Então, eu quero que você já me diga logo no começo do vídeo o que você achou desse episódio, o que você gostou, o que você acha do Zenitsu. Quero que você me diga nos comentários. Lembrando, comentários positivos sempre serão bem-vindos. Compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal caso você goste. E agora vamos falar do episódio de número 17 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o episódio para exaltar Zenitsu. Então vamos falar do Zenitsu no começo do vídeo e depois eu deixo pra falar sobre o Tanjiro e o Inosuke, o que aconteceu com eles, porque só foi focado 10% do episódio neles. Então eu falo só no final do vídeo deles. Agora vamos pro Zenitsu. O que aconteceu? Então, a história foi bem simples do Zenitsu em questão. A gente viu que ele fugiu de uma aranha humana, uma aranha Oni, pra melhor dizer, por conta que ele se deparou com uma cabeça de humano no corpo de aranha. Isso mesmo, não é todo dia que a gente se depara com isso, né? A gente também seria os Zenitsu, a gente fugiria. E o que acontece é que ele e o Chutaro acabaram indo para o ninho lá, digamos que dos Onis, da aranha. Então acontece que ele encontra provavelmente um membro daquela família lá que o Tanjiro está enfrentando. Então a gente vê que a aranha Oni, que é assim que eu vou chamar, tem o poder, digamos que, de transformar humanos em aranhas. E digamos que daí os humanos que viraram aranha são servos dessa Oni-aranha. Então digamos que após ser picado, você vai começar a ter seu corpo transformado devido ao veneno da aranha. Então acontece que após o Zenitsu ter sido picado, ou melhor, notar, digamos que essa transformação que vai ocorrer no corpo dele, porque digamos que o Oni-aranha avisou ele sobre isso, acontece que ele foge, digamos, pra cima de uma árvore e ele quer ficar sozinho, ele quer pensar um pouco, ele tá com medo. E a gente vê, digamos que aquele Oni-aranha manda, tipo, fala, eu vou injetar o dobro de veneno para que você vire mais rápido. Então no tempo que é mostrado as aranhas subindo na árvore, é mostrado o passado, a história do Zenitsu. E é aí que a gente começa a falar sobre essa parte, que foi a melhor parte, e acredito que seja uma das melhores histórias dos personagens de Demon Slayer, porque a história, a origem do Zenitsu foi incrível. Para começar a falar, digamos que do treinamento do Zenitsu, a origem dele, vamos começar a falar do sensei dele, do mentor. Vamos falar do Zenitsu no Ji-chan. Então, Haru, quem é o sensei, o mestre do Zenitsu? Então, para você ter ideia, você deve ter visto o episódio, por isso que está vendo o vídeo, mas talvez sim, talvez não, vamos falar logo. É um ex-Hashira. Para você ter ideia, quando eu vi isso, eu falei, caraca, mano, o Zenitsu foi treinado por um cara desse, tá explicado porque ele ficou meio louquinho durante o treinamento. Porque, sério, tipo, é um ex-Hashira, tipo, é a classe mais alta dos exterminadores, é aquela classe, tipo, que você almeja ser, que só os habilidosos, talentosos, mega esforçados entram. Então, tipo, o Zenitsu foi treinado por um ex-Hashira, alguém que foi dessa classe, foi incrível isso. E o mais legal foi ver o carinho que o Zenitsu teve por esse mentor, por conta que a gente vê pela maneira que ele chama, que é Ji-chan, tipo, é muito carinhoso, é como se fosse uma pessoa especial que tivesse cuidado dele desde pequeno. Então, digamos que vemos que foi um treinamento difícil, como eu vou falar aqui um pouco, mas foi um treinamento que deu frutos até pro Zenitsu, a gente viu a habilidade dele. Para todo caso, vamos começar a falar como é que tudo isso aconteceu. Então, o Zenitsu foi mostrado, ele nunca teve pais, amigos, sempre teve uma vida difícil. E o que acontece é que ele achava que ele ia fugir com uma garota que ele gostava. Digamos que essa garota deu no pé nele, digamos que estava enganando ele, estava fazendo com que ele criasse dívidas para fugir com outro cara. Olha o nível do Zenitsu, me deu até pena do Zenitsu, sério, eu fiquei muito triste quando eu vi isso. E o que acontece é que daí esse ex-Hashira viu o Zenitsu, viu as dívidas que ele estava acumulando e pega, meio que adota ele, para que treine ele como discípulo. Ou seja, ele pagou todas as dívidas do Zenitsu, mas como
preço, o Zenitsu meio que teve que ser o discípulo, teve que treinar um treinamento de espadachim. Como ele mesmo falou, você pagou todas as minhas dívidas, você me deu um lar, embora tenha sido só para fazer com que eu treinasse espadas. Então foi muito engraçado essa cena, porque toda cena que tinha da origem do Zenitsu tinha um lado meio engraçado. Então foi bem legal ver a maneira como é que o Zenitsu foi parar nesse treinamento, porque eles não tinham meio que apresentado ainda. E esse episódio falou como é que ele aprendeu, digamos, as técnicas das espadas, digamos que a forma Kaminari. Então vemos que o treinamento foi difícil, foi árduo, foi rigoroso. Digamos que esse sensei, por mais que, digamos, mostrasse um lado bondoso, meio que ele tinha um zelo pelo Zenitsu, mas meio que ele não mostrava ao mesmo tempo, porque ele era muito rigoroso. Ele batia no Zenitsu, tipo, para fazer, você vai ficar, você vai treinar, você vai se tornar o melhor. E o que acontece é que a gente viu, porque isso é uma maneira de ser carinhoso para o Zenitsu. Então acontece que ao mesmo tempo a gente viu que o Zenitsu fugiu inúmeras vezes, ele tentava fugir e ele nunca conseguia. Então acontece que, digamos, passou o tempo, acho que já tá na época da seleção final, acabou o treinamento, e o que acontece é que foi levado meses ou até mesmo anos. E o que acontece é que mostrou, o Zenitsu só dominou uma das 6 formas do trovão. E sério, eu acho que isso irritou muito lá aquele mestre dele, porque ele mesmo falou, você tá contente, mas você tava até agora com raiva por só ter dominado uma. Então foi muito engraçado isso. Só que daí mostra que ele fala, tudo bem você só ter dominado uma forma, mas se torne um mestre dessa única coisa que você sabe fazer. Forge ela para que seja a sua melhor arma. Faça com que essa técnica seja somente sua. Faça com que ela chegue em outro nível. Lidere, seja um mestre dela. A maneira como foi mostrado no episódio foi muito legal, porque a gente viu que é tipo um incentivo. Se você só sabe fazer uma coisa, aprenda, domine-a, estude sobre essa única coisa que você faz. Essa única coisa que você sabe fazer, aprimore-a, deixe em um nível que ninguém vai conseguir se igualar. Então foi muito legal, foi algo que a gente tem que pegar pra gente, e eu gostei disso que ele falou pro Zenitsu. Então foi um ótimo conselho, porque a gente viu a forma com que o Zenitsu fez a primeira forma Kaminari no episódio, e é sobre isso que vamos falar, acredito que agora. Foi mostrado o passado do Zenitsu, e nesse meio tempo foi mostrado o tempo atual, e digamos que isso foi mostrado como se fosse algo que o Zenitsu estava pensando, tipo, caraca, Dichango, o que eu faço aqui? Como é que eu me torno mais forte? Eu sou muito medroso. O medo não deixa com que eu consiga, digamos, tomar coragem e lute. Isso foi algo legal porque mostra que o Zenitsu, ele não gosta, ele é a pessoa que mais detesta o jeito que ele é. Ele não gosta de fugir, ele não gosta de ficar chorando. Ele quer se tornar um herói, uma pessoa que proteja os mais fracos. Ele não quer ser alguém que sempre foge, alguém que não tem amigos. Ele quer, digamos, que ter uma esperança, ele quer ter pessoas de confiança ao lado dele. E o que acontece é que ele mexe no cabelo dele, e na hora que ele mexeu e vê que o cabelo dele tá caindo, ele falou que o Oni-Aranha não falou sobre isso. Então meio que ele desmaia em pânico, tipo, ele chora, tipo, porque caraca, o cabelo dele tá caindo. E nesse momento que ele desmaia, digamos que ele sonha. E o que é o sonho? O sonho do Zenitsu é o sonho de que ele é o mais forte de todos, todo o tempo que foi gasto com ele, que o mentor dele ensinou tudo o que podia, ele é a pessoa mais forte de todas e ele consegue fazer tudo o que ele quiser e protege a todos. E esse sonho vira realidade porque é o Zenitsu sendo o que ele almeja, o que ele quer ser. Então vemos que ele não nota porque ele acha que está sonhando, mas o sonho é a realidade, só ele que não percebe isso ainda. Então vemos que o momento ele está naquele modo meio que sonâmbulo dele, e digamos que ele fala, até que numa cena épica que as aranhas vão em todo do corpo dele, que era para ser o fim do Zenitsu, digamos que trovões saem, raios surgem, e ele fala respiração Kaminari, Ichikata, Rekireki e Selo. E digamos que daí naquele momento épico, a animação do Ufotable fala Rokuren, digamos que naquela trilha sonora ele começa a soltar raios em torno do campo inteiro, e nesse momento, meu querido, minha querida, digamos que ele surge em torno daquela Oni-Aranha, corta o pescoço da Oni-Aranha de uma maneira épica, que a gente fala, caraca, eu vou ter que rever essa cena porque foi muito épica. E assim mostra a vitória, o sonho realizado de Zenitsu, ele está sendo um herói. E mostra daí que a aranha fala, como é que eu fui derrotada por esse cara? E daí mostra o Zenitsu, digamos que caindo naquela casa que estava em volta das teias. Então, vitória do Zenitsu, só que o problema é que ele está com muito veneno em torno do corpo inteiro dele e ele não sabe como é que ele vai fazer isso, até que ele pensa em uma maneira. Foi mostrado que a forma dele derrotar esse veneno, extrair o veneno do corpo dele, é usar, digamos que, a respiração Kaminari. Se ele ir modificando, desacelerando o tempo do veneno, ele consegue extrair quase que totalmente e ele vai ficar bem, vai
continuar vivo. Senão o mestre dele vai bater nele e o Tanjiro vai ficar muito bravo se ele não fizer isso, porque seria o mesmo que ele morresse. Então para ele se manter vivo, ele já tem uma solução. O problema é se ele vai conseguir se manter consciente para fazer essa técnica. Acontece que o Chutaro, tipo, tá todo orgulhoso, chorando, vendo, caraca, você foi o cara. O Chutaro é a gente na cena. E daí o Chutaro fala, eu vou ir atrás de ajuda. E vemos que daí ele parte em busca de alguém, porque ele vai pedir ajuda do Tanjiro ou de algum exterminador que esteja vivo, que esteja bem. Então acontece que foi mais essa a parte principal do episódio. Mas então, meu querido e minha querida Kohai, vamos continuar falando do episódio. Só que agora vamos falar do Tanjiro e do Inosuke, porque daí tem partes focadas neles. Então, vemos que o Tanjiro meio que sentiu o cheiro do trovão, do raio, o odor, digamos que ele meio que ficou pressentindo algo que tinha relação com o Zenitsu, meio que ele estava desconfiado com alguma coisa. E daí ele fala pro Inosuke que, tipo, ele vai para aquele lado porque ele quer ver o que tá acontecendo lá. E o que acontece é que meio que ele manda, o Inosuke, você tá cheio de ferida, vai se cuidar, desce a montanha, porque você não vai ajudar em muita coisa. Tipo, foi isso. E acontece que o Inosuke, tipo, ele não quer descer. Tipo, se o Tanjiro vai lá, ele quer ir, ele não quer descer a montanha, coisa nenhuma. Esses machucados não são nada pra ele. Então foi muito engraçado isso. O que acontece é que o Inosuke meio que tá todo orgulhoso, tipo, dos elogios que o Tanjiro deu para ele. Tipo, digamos que o Inosuke tá exaltando o Tanjiro como se fosse o Aniki dele. É meio que isso, na minha opinião. E acontece que, digamos que uma Oni aparece. E essa Oni provavelmente era a filha daquela Oni que foi derrotada pelo Tanjiro no episódio passado. Então vemos que, digamos, essa Oni meio que faz uma emboscada, é uma isca, para que o Inosuke chegue próximo dela e um dos Junikizuki aparece. Porque, na minha opinião, provavelmente é esse cara gigantão que apareceu no final do episódio. Então o Inosuke desvia de um jeito que, cara, a gente falou, caraca, meu filho, você quase morreu, ainda bem que você desviou. Então vemos que quase mal dá tempo, o Tanjiro já faz a segunda forma lá da espada, da água, e acontece que ele já vai atacando o braço. Pelo que parece, aquele braço não vai ser cortado. Mostra que o Oni é extremamente forte. Então, acontece que o episódio acaba dessa maneira e vemos que será uma batalha difícil. Para todo caso, como a gente viu que tem um rio ali, vai ser um ponto de vantagem para o Tanjiro. Por conta do que? Há formas da água que o próprio Tanjiro já falou que são melhores na água. Ou seja, se ele tem esse rio, provavelmente na luta contra esse Oni, ele vai se aproveitar da água e vai utilizar contra o Oni. Mas só descobriremos assistindo. Para todo caso, eu acredito que a Nezuko vai realmente aparecer. Eu tô pressentindo que ela vai ajudar nessa luta do Tanjiro. Então eu acredito que ela vai aparecer. Eu torço para que apareça, porque não vai ser uma luta fácil. Para todo caso, foi mais isso o episódio. Eu gostei de vários pontos. Eu ainda tenho que falar sobre alguns pontos principais. Uma das primeiras cenas que eu gostei do episódio foi a cena lá que o Tanjiro fala que ele sentiu o cheiro de tristeza da Oni a ponto de querer morrer. Então foi algo bacana porque o Tanjiro meio que sentiu a dor dessa Oni a ponto da Oni querer morrer. É que ela tinha uma vida muito triste, de sofrimento. Então foi bacana porque o Tanjiro consegue sentir isso, digamos que com o nariz dele, ele sente esse nioi. Então foi uma das cenas que eu achei muito bonita e meio que tristes do episódio. Para todo caso, foi uma das cenas que eu queria ressaltar. Agora vamos para as cenas do Zenitsu. Então, cena do Zenitsu, primeira delas que eu gostei bastante foi a cena do cabelo amarelo dele. Como é que ele ficou meio que loiro, digamos? Como é que ele teve o cabelo dele amarelado? Então, foi de uma forma que você nunca iria imaginar e que provavelmente eu recomendo que você nunca meio que fique perto de um raio. Porque a gente viu que o raio surgiu na cabeça dele, no corpo inteiro. A gente falou, caraca, como é que você tá vivo? Porque a gente viu que durante o treinamento dele, ele várias vezes ia para cima da árvore. E o mentor dele meio que falava, desce dessa árvore, vamos voltar a treinar, você tem que ficar forte. E daí no momento que o Zenitsu falava com o mentor dele em cima da árvore, um raio surgiu. E meio que foi assim, o cabelo dele ficou dessa cor por conta do raio ter atingido ele. O cabelo dele ficou de escuro para amarelo. Eu acho que foi uma maneira muito legal, só não recomendo que você faça isso, porque teu cabelo provavelmente não ficará assim. Mas foi uma das cenas que eu mais gostei. Outra cena que eu gostei particularmente foi envolvendo o Zenitsu e o mentor dele, o Ji-chan dele, que foi uma das cenas mais legais por conta que ele falou, você sabe como é que você forja uma espada? E daí o Zenitsu tipo pensava, caraca, eu não sei como é que forja uma espada e por que você tá me batendo? Nakoyo, ore, tipo, eu vou chorar se você continuar, tá vendo? Viu? Eu vou começar a chorar se você continuar assim. Então foi muito engraçado, por conta que a gente viu que o mentor dele fala que para forjar uma espada e tirar as impurezas, coisas desnecessárias, você vai batendo, batendo, batendo firme e forte nela, por conta para que deixe ela a lâmina mais forte e pura. E nesse momento o Zenitsu tipo pensou, caraca, então é por isso que você sempre quase me enche de porrada,
você quase acaba com o meu corpo, só pra você saber, eu não sou aço, tá bom? Então foi muito legal a maneira como meio que ele pensava, só que ele ouvia o mentor dele. Então foi uma parte muito bonita e engraçada do episódio que eu tinha que destacar, porque eu particularmente amei essa parte. Meus queridos e minhas queridas, Kohai, vamos falar agora de uma das partes legais, que foi a parte final do episódio, que é aquela parte que vários animes têm suas versões chibis, e Demon Slayer também tem a dele. Então, acontece que a gente acompanhou a parte que é meio que a vida Gakusei, digamos, dos personagens principais. Acontece que o Zenitsu, ele faz parte do comitê disciplinar, que tem que verificar se os demais companheiros estão no uniforme. Então, acontece que ele, tipo, fica babando, porque ele vê a beleza da Zenitsu, digamos assim, uniforme. Ele vê a Makomo, ele vê aquela outra personagem que vai aparecer ainda nesse arco e que vai ser uma personagem perigosa. Então, ele vê todas, e tipo, ele fala que Senpai linda, Zenitsu-chan tá linda, Makomo-chan, Mo, Kire. Então acontece que ele fica babando. Acontece que daí aparece o Tomioka e tipo já fala: para de ficar dando pitaco aí na sopa deles, para de criticar sendo que você tá com esse cabelo pintado. Então foi muito engraçado essa parte. Mas, para todo caso, acredito que foi isso mais que eu gostei desse episódio de Demon Slayer. Era isso que eu queria ressaltar sobre o episódio de número 17. Tem várias cenas bonitas, cenas engraçadas, cenas divertidas, eu diria por si só. Eu ressaltei mais do episódio, o que eu gostei, o que eu achei. Acredito que a parte muito... essa ligação do Zenitsu e do Dichan dele foi muito bonita. A parte que, digamos que o Zenitsu vira o God Zenitsu, ele, tipo, ultrapassa o limite dele e faz umas técnicas lindas, tipo... foi a evolução da primeira forma, como ele fala, Rokuren. Foi muito bacana, eu particularmente gostei, mas acredito que era isso. Se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Então, meu querido e minha querida Kohai, próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, veremos provavelmente, digamos que esse confronto, uma das partes principais desse arco aí, o arco focado, digamos que nessa família de Onis. A gente provavelmente vai ver o, como posso dizer, o Inosuke junto do Tenjiro derrotando o Oni. Provavelmente vai ser grande parte do episódio, isso se não for o episódio inteiro, eu espero que não seja, mas provavelmente vão focar bastante nessa luta, talvez até mostre o passado da família aí de Onis. Talvez a gente veja isso, talvez não, mas a gente só vai saber no próximo episódio. O que eu posso torcer e garanto, talvez que seja, talvez não seja, é que o Chutaro talvez encontre ajuda de alguém, porque ele provavelmente vai ir até onde o Tanjiro tá, ou até algum esquadrão de exterminadores está. Provavelmente, se o Tomioka já tiver chego no local, talvez ele vá até o Tomioka ou aquela Senpai, a gente não sabe. Para todo caso, provavelmente o Chutaro vai buscar a ajuda de alguém e que vai ir até o Zenitsu. Isso é o que a gente pode saber até o momento. Talvez a Nezuko vá até ajudar o Zenitsu, a gente não sabe. Para todo caso, a gente vai ter que esperar o próximo episódio, mas eu garanto que assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora de Demon Slayer. A gente se vê no próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba. Mata, né?